Fundamentos de aprendizado de máquina. A construção de um modelo de aprendizado de máquina envolve coleta e preparação de dados, seleção de um algoritmo apropriado, treinamento do modelo nos dados preparados e avaliação de seu desempenho por meio de testes e iterações. Dados de treinamento. Processo de construção de um modelo de aprendizado de máquina, começando com dados de treinamento. O processo de machine learning começa com a coleta e o processamento de dados de treinamento. Dados ruins são frequentemente chamados de lixo que entra ou que sai, portanto, o modelo de EML é tão bom quanto os dados usados para treiná-lo. Embora a preparação e o processamento de dados sejam, às vezes, um processo de rotina, é sem dúvida o estágio mais crítico para fazer todo o modelo funcionar como pretendido ou arruinar seu desempenho. Dados rotulados. Dados rotulados são um conjunto de dados em que cada instância ou exemplo é acompanhado por um rótulo ou variável de destino que representa a saída ou classificação desejada. Esses rótulos são normalmente fornecidos por especialistas humanos ou obtidos por meio de um processo confiável. Exemplo: em uma tarefa de classificação de imagens, os dados rotulados consistiriam em imagens junto com seus rótulos de classe correspondentes. Por exemplo, gato, cachorro, carro. Dados não rotulados. Dados não rotulados são um conjunto de dados em que as instâncias ou exemplos não têm rótulos ou variáveis de destino associados. Os dados consistem apenas em recursos de entrada, sem nenhuma saída ou classificação correspondente. Exemplo: uma coleção de imagens sem rótulos ou anotações. Os principais tipos de dados usados no treinamento são dados estruturados e não estruturados. Dados estruturados. Dados estruturados referem-se a dados que são organizados e formatados de uma maneira predefinida, tipicamente na forma de tabelas ou bancos de dados com linhas e colunas. Esse tipo de dado é adequado para algoritmos tradicionais de aprendizado de máquina que exigem recursos e rótulos bem definidos. A seguir estão os tipos de dados estruturados. Dados tabulares incluem dados armazenados em planilhas, bancos de dados ou arquivos CSV, com linhas representando instâncias e colunas representando recursos ou atributos. Dados de séries temporais. Esse tipo de dado consiste em sequências de valores medidos em pontos sucessivos no tempo, como preços de ações, leituras de sensores ou dados meteorológicos. Dados não estruturados. Dados não estruturados são dados que não têm uma estrutura ou formato predefinido, como texto, imagens, áudio e vídeo. Esse tipo de dado requer técnicas de machine learning mais avançadas para extrair padrões e insights significativos. Dados de texto incluem documentos, artigos, postagens em mídias sociais e outros dados textuais. Dados de imagem incluem imagens digitais, fotografias e quadros de vídeo. Processo de aprendizagem de máquina. Os dados de treinamento compilados são alimentados em algoritmos de machine learning. O processo de aprendizado de EML é tradicionalmente dividido em 3 categorias amplas: aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. No aprendizado supervisionado, os algoritmos são treinados em dados rotulados. O objetivo é aprender uma função de mapeamento que pode prever a saída para dados de entrada novos e não vistos. Aprendizado não supervisionado refere-se a algoritmos que aprendem a partir de dados não rotulados. O objetivo é descobrir padrões, estruturas ou relacionamentos inerentes dentro dos dados de entrada. No aprendizado por reforço, a máquina recebe apenas uma pontuação de desempenho como orientação e aprendizado semi-supervisionado, onde apenas uma parte dos dados de treinamento é rotulada. O feedback é fornecido na forma de recompensas ou penalidades por suas ações, e a máquina aprende com esse feedback para melhorar sua tomada de decisão ao longo do tempo. Inferência.
Após o modelo ter sido treinado, é hora de começar o processo de usar as informações que o modelo aprendeu para fazer previsões ou decisões. Isso é chamado de inferência. Existem dois tipos principais de inferência em aprendizado de máquina: inferência em lote e inferência em tempo real. Inferência em lote. Inferência em lote é quando o computador pega uma grande quantidade de dados, como imagens ou texto, e analisa tudo de uma vez para fornecer um conjunto de resultados. Esse tipo de inferência é frequentemente usado para tarefas como análise de dados, onde a velocidade do processo de tomada de decisão não é tão crucial quanto a precisão dos resultados. A inferência em tempo real é quando o computador tem que tomar decisões rapidamente, em resposta a novas informações conforme elas chegam. Isso é importante para aplicações onde a tomada de decisão imediata é crítica, como em chatbots ou carros autônomos. O computador tem que processar os dados recebidos e tomar uma decisão quase instantaneamente, sem perder tempo analisando um grande conjunto de dados. Tanto a inferência em lote quanto a em tempo real têm suas próprias vantagens e casos de uso exclusivos. Seu caso de uso determinará qual tipo de inferência você usa.